Agora 7h30, atualizando os ponteiros do relógio para 7h31. E a partir de agora, você acompanha a nossa série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul. A sequência das entrevistas com os candidatos ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul, aqui na Jovem Pan Serra Gaúcha e a partir de agora também para a Jovem Pan Grande Porto Alegre. Muito obrigado ao nosso colega, amigo jornalista Fernando Zanuso. Foi determinada por ordem alfabética. O principal enfoque das entrevistas são as propostas dos candidatos para as regiões metropolitanas da Serra Gaúcha e Grande Porto Alegre, além dos principais temas do Estado, como economia, infraestrutura, educação e saúde. São entrevistados todos os candidatos com representatividade na Câmara Federal, conforme determina a legislação eleitoral. Hoje o nosso convidado é Olívio Dutra, do Partido dos Trabalhadores. Cada político terá 15 minutos para se apresentar e apresentar os seus projetos. Candidato Olívio Dutra, muito obrigado pela tua gentileza em nos atender nesta manhã de sexta-feira. A partir do seu bom dia, senhor Olívio, começamos a contar os 15 minutos da entrevista de hoje. Bom dia. Bom dia, Rec. Uma satisfação estar conversando contigo e com os ouvintes e as comunidades aí da região abrangidas pela JP. Bueno, eu sou Olívio Dutra e já fui presidente do Sindicato dos Bancários da região metropolitana aqui de Porto Alegre. Estou recém com 81 anos. Nasci na região das Missões, município, na época, terceiro distrito de São Luís Gonzaga, e hoje município autônomo, que é Bossoroca. Mas, com 1 ano de idade, nos coelhos, como se diz, meus pais mudaram do fundão lá dos campos da Bossoroca, onde eles eram agregados, e passaram aí para a cidade de São Luís Gonzaga, morando na periferia, e ele, como carpinteiro, criou 5 filhos. 3 homens, 2 mulheres, eu sou o segundo. Então, essa é a minha família, a minha origem. Estudei em colégio de padre, menores franciscanos conventuais norte-americanos, em São Luís Gonzaga, e o meu pai pagou o ensino para o meu irmão mais velho e para mim, com trabalho para os padres na oficina como marceneiro. E, formado lá, depois fiz na Escola Técnica de Contabilidade, prestei o serviço militar lá no 3º Regimento Dragões do Rio Grande, Cavalaria, em São Luís Gonzaga. Depois passei, como sabia, inglês com fluência, fiz curso de didática, pedagogia na Unijuí, fiz 3 anos de direito lá em São Paulo, lá em Passo Fundo, tudo isso com pouca presença, mas bastante estudo de fim de semana. E ingressei no Banco do Estado do Rio Grande do Sul por concurso em 1961, casei em 1968 com a Judite, com ela tenho 2 filhos já grandes com as suas vidas, a Laurinha, que é a menor, e o Espartaco, que é o maior e que é professor de alemão. E a Laura é socióloga e trabalha aqui na Justiça do Estado, no Tribunal de Justiça do Rio Grande, por concurso, já há bastante tempo. Então, essa é a minha família. Fui presidente, como eu disse, do Sindicato dos Bancários, uma curta passagem, porque eu vim para Porto Alegre em 1970, e em 75 estava na direção do sindicato, num bom combate contra, evidentemente, a ditadura e também enfrentando o patronato mais poderoso da época, os banqueiros. Isto me levou à prisão, no tempo da ditadura, e à cassação dos meus mandatos como sindicalista, como sindicato. Isso não me abalou, nem pedi anistia, nem nada. Isso foi com base na legislação já restritiva da CLT, no capítulo da estrutura sindical, que é uma cópia do fascismo italiano,
E recuperamos o sindicato, com a parceria de outras categorias. Nós nos instalamos no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Vestuário, na Pinto Bandeira 513, aqui em Porto Alegre, e fomos restabelecendo as relações com a base da categoria e, portanto, tive essa vida agitada no movimento sindical, mas com muito aprendizado. Afinal de contas, o sindicato tinha uma estrutura e uma receita maior do que muitos pequenos, médios municípios do Rio Grande. Isso nos ensinou a trabalhar com a coisa pública, com o dinheiro que tem que ser bem aplicado, os movimentos sociais, as lutas comunitárias, uma entidade que não se acomodava diante das circunstâncias da repressão e diante das situações que a categoria vivia com relação à jornada de trabalho, condições de trabalho, remuneração. Então foi uma escola, além das outras da minha família, da escola porque passei, essa também do sindicato foi uma escola muito importante. Isso nos levou, portanto, também à Constituinte. Eu fui constituinte junto com o senador Paim. O senador Paim está lá ainda. Nós fomos os dois constituintes eleitos do Partido dos Trabalhadores, em 86, A Constituinte funcionou em 87, 88, quando fui eleito prefeito de Porto Alegre. Na Constituinte, lutamos muito pelo Pacto Federativo. O Brasil é uma república federativa. Os municípios, mais de 5.000 e tantos, e as unidades federativas, onde está o Rio Grande do Sul, mais o Distrito Federal e a União, são a família federada. E o município não constava na Constituição anterior à de 88. Então, foi uma luta para incluir o município, que é a base da família federada, e a partir daí estabelecer uma relação harmoniosa entre os entes federados. Isso foi muito importante. A partir daí, então, veio outras lutas, outras experiências. Eu fui eleito prefeito, depois, 10 anos depois, fui eleito governador, e também fui ministro das cidades, convite do presidente Lula, e lá fiquei 3 anos e pouco, pela questão das alianças e tal. Mas tenho essas experiências, elas nunca são definitivas, nós sempre temos que estar aprendendo, e muito, na relação direta com as comunidades, com o povo, e no Rio Grande do Sul, com as suas regiões diferenciadas, com as suas vocações específicas, e eu quero trabalhar essa questão, uma vez eleito, lá no Senado. Candidato, nos restam apenas 9 minutos de entrevista e temos assuntos importantes para tratar sobre projetos e também o que pensas em fazer no Senado Federal em temas importantes aqui para o Rio Grande do Sul. Mas o senhor disse, algum tempo atrás, que o seu mandato seria um mandato coletivo, um mandato colaborativo, sendo eleito ao Senado Federal. Como que funcionaria um mandato coletivo, colaborativo? Qual que é a tua ideia em relação a isso? A definição mais clara é um mandato participativo. Nós tivemos a experiência nos governos, tanto municipal, aqui em Porto Alegre, quanto no estadual, do orçamento participativo, que não é orçamento de emendas secretas, não é de partilhar, estilhaçar o orçamento público, e ter uma participação direta da cidadania na construção da proposta orçamentária e depois no acompanhamento deste no legislativo, que torna lei, e depois no executivo, que tem que executá-lo. Portanto, o mandato no Senado tem que ser um mandato construído com os que foram eleitos. Eu, como titular, ser eleito, e mais os 2 suplentes, o Roberto Robaina, que é professor aqui em Porto Alegre, vereador pelo PSOL, e a companheira Fátima Maria, mulher negra, que é vereadora no município de Viamão e já leva lá também um mandato participativo. O que imagino e penso, não tem uma receitinha, uma caderneta, um catecismo, Eu penso que, primeiro, os suplentes não são figurativos. Tem no Senado gente que indica suplentes, a sogra, a mãe, a mulher, um parente, enfim, como se os
suplentes fossem meras figuras ali para preencher espaço, ganhar emprego. Não, para nós não. Os suplentes, não é o Roberto Robaina, a Fátima Maria, tem que estar junto, acompanhando o exercício do mandato, nas relações internas na casa, para transmitir bem o que nós estamos trabalhando, né, representando o Estado do Rio Grande do Sul, o povo do Rio Grande, e também as relações de lá para fora, né? Dali fora daquela bolha, não é, relacionar permanentemente, não é, o mandato com o Rio Grande, as suas entidades, os seus movimentos, as suas associações, as suas realidades. Então é isso, é construir um mandato participativo internamente, né? O titular, Olívio Dutra, e os suplentes, e externamente o mandato relacionado permanentemente com os movimentos sociais populares do Rio Grande e as entidades dos diferentes setores com as quais queremos, não é, dialogar sempre, porque tem um trabalho legislativo no Senado. O Senado tem atividades, né, um pouco diferentes e às vezes e muito importantes do que a Câmara Federal, mas ambos constituem o Congresso Nacional. E, portanto, essa relação tem que ser constante, porque a Casa Legislativa, as duas, no caso, Câmara Federal e Senado, decidem democraticamente, por maioria. Então, tem que apresentar a proposta, lutar por elas, encaminhar, ver questões, né, na relação com o Executivo, né, na relação com os problemas reais e como, né, desenvolver o país de forma justa, né, economicamente viável, né, ecologicamente sustentável e socialmente justo. Então, essa é a visão que temos e esse é um trabalho. Tem o artigo 174 da Constituição, e eu fui constituinte, né? Esse artigo define as funções do Estado brasileiro, né? Que é um Estado democrático de direito republicano. Como é que ele deve funcionar? E tem que cuidar essencialmente das pessoas, dignidade para as pessoas. Então, o Estado tem a função de, não é, normatizar, planejar, executar um planejamento do desenvolvimento econômico equilibrado do país. E isso precisa ser regulamentado. Nós vamos trabalhar intensamente na legislação complementar do parágrafo 1º do artigo 147 da Constituição Federal, que queremos que seja não só obedecida, mas cumprida. Okay. Então, esse é o nosso papel principal, além de outros. Ok, candidato, temos apenas mais 4 minutos e 20 de entrevista. Na área da saúde, candidato, a gente tem exemplos de atendimentos regionalizados, o senhor é um defensor do Sistema Único de Saúde, e hoje um dos grandes problemas que os hospitais beneficentes, hospitais de caridade vêm encontrando, um exemplo é o Hospital Geral de Caxias do Sul, que atende 49 municípios da região da Serra Gaúcha, está com 6 milhões de reais de dívidas, de déficit por conta da tabela do SUS, que não vem tendo reajuste conforme os preços de mercado, inclusive ameaça e corre sérios riscos de perder leitos de atendimentos via SUS para a população aqui da Serra Gaúcha, e há casos também em Porto Alegre dessa forma. O que o senhor planeja trabalhar, sendo eleito ao Senado Federal, em relação a projetos para que sane-se esse problema desses hospitais que atendem via SUS aqui no Rio Grande do Sul? Olha, tem muitos projetos tramitando lá no Congresso Nacional, em especial lá no Senado. O senador Paim, né, tem, né, um acervo de propostas, de emendas, de luta lá para, né, fortalecer o Sistema Único de Saúde e, evidentemente, trabalhar com os hospitais que não são hospitais públicos diretamente, mas que também usam o dinheiro público para ampliar o seu atendimento, qualificar os seus serviços, né, também remunerar adequadamente os seus funcionários. O SUS tem que ser fortalecido com mais recursos, evidentemente, dos orçamentos públicos, né? Município, Estado e União. A União vai retirando recursos dos municípios e a pressão sobre a necessidade de atendimento de saúde adequado, mais perto de onde estão as pessoas, com maior qualidade, exige mais recursos. Então, evidentemente que no Senado nós vamos estar atentos, né, para que o SUS não tenha redução nos seus recursos oriundo do orçamento público federal.
Vamos combater, evidentemente, as emendas, essas secretas e outros tipos de emenda para fazer eleitoralismo e não atender questões fundamentais como a saúde, a ciência, a tecnologia, a educação, a infraestrutura, o saneamento básico e o cuidado com as pessoas, as idosas, a infância, a geração de trabalho e renda com carteira assinada. Isso tudo tem a ver com um ambiente que possibilite que as pessoas tenham uma longevidade maior, portanto, cuidar da saúde. E a saúde, como mesmo tu falaste, o SUS precisa ter uma rede bem articulada e azeitada que funcione lá na ponta, onde a pessoa mais precisa do atendimento, com o posto de saúde, depois o hospital de médio, mais na região, e hospital de alta complexidade, que tenha que ter conexão com os pequenos e médios hospitais e com os postos de saúde. Isso é um trabalho, evidentemente, dos executivos, municipais, estaduais e do federal, que tem a obrigação disso. A saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Nós vamos estar no Senado, evidentemente, reforçando essas medidas que, por sua vez, devem reforçar o Sistema Único de Saúde. Um minutinho, candidato. Preciso te perguntar, o senhor fez uma longa apresentação. O senhor foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, mas também é um crítico público de algumas questões do partido. Acreditas que após casos de corrupção como o Mensalão, por exemplo, o PT consegue recuperar a imagem de um tempo que antecedeu estes casos? Olha, eu acredito num partido que surgiu não dos cargos executivos e legislativos de cima para baixo. O PT foi construído de baixo para cima, tem que retomar suas raízes, o respeito à construção coletiva da política, o respeito à coisa pública, o espaço público, o dinheiro público, o respeito ao exercício pleno da cidadania, estimulando as pessoas a se organizar nos seus sindicatos, nas suas associações, nos seus movimentos, serem sujeitos e não objeto da política. É isso que é a formação básica do PT, é por isso que eu trabalho e estou e serei sempre petista e crítico dos desvios dessas condutas. Para mim, o Estado de Direito democrático... Okay. Terminamos o nosso tempo, senhor candidato Olívio Dutra. Muito obrigado pela sua gentileza conosco para manter os 15 minutos, em conformidade também com todos os outros candidatos ao Senado Federal que participam conosco dessa série de entrevistas. Mas queria lhe conceder mais 15 segundinhos para o senhor se despedir aqui, dos ouvintes e também de quem nos acompanha nas plataformas digitais. Tá bem. Então, política para nós é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. E o Estado democrático de direito republicano, para funcionar mais e melhor para todos e não para poucos, tem que estar sob controle público e não sob controle pessoal, privado de ninguém. Então, vote bem nessa eleição, não é, com o coração e com a consciência. Eu sou candidato ao Senado com o número 131. Muito obrigado, Rec. Bom trabalho. Muito obrigado, um bom trabalho, uma ótima sexta-feira. Agradecemos a participação de Olívio Dutra, candidato ao Senado Federal pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, o comando volta agora ao meu amigo jornalista Fernando Zanuso.